Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 27 de abril de 2022. Vou falar agora aqui sobre o tormento, a tragédia que passaram e estão passando as mulheres ucranianas nessa guerra por causa da invasão russa. O exército russo não é feito de seres humanos, não é feito de homens. Ele é criminoso, estuprador e assassino, não são seres humanos. Inclusive, quando a gente olha os artigos nos jornais internacionais, eles sempre dizem description graphic, ou seja, são coisas pesadas que vão ser relatadas, que eu vou relatar aqui. Então, para vocês ficarem atentos, isso não é para menores e tampouco para crianças. Eu vou falar basicamente de um crime que atingiu centenas de mulheres na Ucrânia por parte dos russos, que é o estupro, que é uma coisa muito grave e aqui no Brasil ninguém fala sobre isso. E eu quero pedir a vocês que compartilhem, que divulguem, né? Inclusive para aquelas pessoas que acham que os russos estão certos, que estão defendendo a nova ordem mundial, que estão contra o globalismo, blá, 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 é tudo mentira, são criminosos, né? Então, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com as suas redes sociais. Especialistas forenses que realizam autópsias na cidade de Kiev, na capital, dizem que ainda tem muitas centenas de corpos para examinar. Esses especialistas não são apenas ucranianos, embora que quem fala por eles são ucranianos, mas tem franceses, portugueses, etc. Praticamente da maioria dos países da União Europeia. Médicos forenses que realizam exames pós-mortem em corpos em valas comuns ao norte da capital da Ucrânia dizem ter encontrado evidências, provas de que mulheres foram estupradas antes de serem assassinadas pelas forças russas. São assassinadas e estupradas. Vejam a gravidade. Já temos alguns casos que mostram essas mulheres que foram estupradas antes de serem mortas a tiros, disse um dos encarregados da investigação, o médico ucraniano Vladislav Perovsky. Ele, que tem uma equipe de legistas, não somente ucranianos, mas estrangeiros também, realizou dezenas de autópsias em moradores de Bucha, Irpin e Borodianka, de mulheres assassinadas durante a ocupação russa, que durou um mês. São civis e elas não eram militares. A equipe de Perezovsky examina cerca de 15 corpos por dia, muitos deles mutilados. Há muitos corpos queimados e corpos fortemente desfigurados que são simplesmente impossíveis de identificar, disse esse médico legista ucraniano. O rosto pode ser esmagado em pedaços, você não pode montá-lo novamente. Às vezes até o corpo está sem cabeça, não tem cabeça nenhuma. Foi arrancada. Ele disse que os corpos das mulheres que examinaram mostravam sinais de que as vítimas foram mortas por tiros automáticos com mais de 6 buracos de bala nas costas, em muitas delas. Um promotor sênior encarregado na região de coletar as provas, chama Oleg Tkalenko, da região da capital da Ucrânia, Kiev, disse que detalhes de estupros foram encaminhados para o escritório dele. E ele está investigando isso com circunstâncias locais e a idade das vítimas, sendo que tem desde adolescentes até jovens e mulheres adultas. Os casos de estupro são um assunto muito delicado e sensível, disse Tkalenko. Os médicos forenses têm uma tarefa específica de verificar a genitália das vítimas do sexo feminino e procurar por sinais de estupro. Um legista estrangeiro que trabalha nessa equipe pediu para permanecer anônimo, não quis se identificar. Ele disse que alguns corpos estão em estado tão ruim que você não consegue identificar muitas coisas, mas eles estão em conseguir identificar os estupros e abusos sexuais nas genitálias, porque os corpos estão desfigurados, sem braços, etc. Diz ele, estamos coletando evidências e provas em alguns casos de mulheres que foram estupradas antes de serem assassinadas. Você veja, elas eram estupradas e depois eram assassinadas. Após a retirada das tropas russas da cidade e subúrbios ao redor da capital, dezenas de mulheres que não foram assassinadas, que sobreviveram a esse martírio, contaram à polícia
e a mídia local e organizações de direitos humanos sobre as atrocidades que elas sofreram nas mãos da tropa russa que estava nessas cidades que eu citei no início. Os investigadores ouviram testemunhos de estupros coletivos, assaltos à mão armada e estupros cometidos na frente de crianças, dos filhos das mães, né, das avós e muitas vezes na frente do marido. A comissária de Direitos Humanos da Ucrânia, Ludmila Denisova, documentou oficialmente os casos dessas mulheres e está documentado que ainda está documentando mais. Principalmente, ela cita o caso de 25 mulheres que foram mantidas em um porão de uma casa, e os russos cuidavam dessa casa, ficaram durante dias, eram estupradas sistematicamente, diuturnamente, na cidade de Bucha, uma cidade que fica, como eu já disse, ao norte da capital ucraniana. Hoje, sinônimo de crimes de guerra russos. Esse fato está bem documentado, segundo ela. As autoridades alertaram que esses casos podem ser a ponta de um iceberg e acusaram as tropas russas de usar o estupro como instrumento de guerra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse em comunicado na semana passada que centenas de mulheres foram estupradas por soldados russos. As autoridades ucranianas se recusaram a fornecer o número exato ou detalhes sobre onde os estupros ocorreram ou a idade das vítimas, até para manter uma certa ética em relação a essas vítimas, que muitas delas estão vivas, né? A Rússia tem negado repetidamente atirar em civis durante a guerra, é o que eles falam isso, né? Mesmo quando as evidências em contrário se acumulam, eles negam, bem como negaram os estupros. Quando o presidente Macron cobrou por telefone o ditador russo Putin, ele deu risada. Inclusive no meu canal no Twitter eu mostrei ele dando risada. É lógico que é uma foto de arquivo, né? Quando ele deu risada sobre isso, e ele disse que isso é mentira dos ucranianos. Foram eles que fizeram isso. E o promotor-chefe lá na região de Kiev, procurador Tkhalenko, disse que as mulheres estavam relutantes, muitas delas, em apresentar queixas à polícia sobre atos de violência sexual, porque elas acreditam que os perpetuadores não vão ser pegos, não vão ser punidos. Em vez disso, elas estão entrando em contato com psicólogos e médicos para obter ajuda. Os psicólogos trabalham com as vítimas de estupro e depois os detetives da polícia tentam entrar em cena, tentando convencê-las a deporem. As mulheres são muito reservadas e as informações sobre casos de estupro, apesar dos inúmeros casos já detectados, né, nas que já foram mortas, inúmeros casos de mulheres que se propuseram a denunciar, acha-se que talvez a maioria ela está fechada e não quer se expor. Muitas das provas recolhidas pelos procuradores ucranianos serão em breve enviadas ao Tribunal Penal Internacional, TPI, que criou uma investigação sobre possíveis crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Ucrânia. Um voluntário que está trabalhando nessas áreas libertadas, ele está lá ajudando, né? Ele também é um especialista forense no assunto, e ele disse que encontrou 3 mulheres nuas. Elas saíram de casas, eles acharam ela em casas, em porões de casas. Elas haviam sido espancadas e estupradas, espancadas e estupradas. Essa era a sequência, por grupos de russos, por pelotões de russos, sistematicamente. Tanto que quando eles chegaram, elas não tinham saído da casa, porque na realidade eles batiam para intimidá-las. Elas tiveram que ser levadas de ambulância, né? E todas as evidências de estupro, não vou nem falar aqui porque acho que não é o caso que eu li, então é muito forte. Pois elas estavam em estado de choque, não podiam andar e estavam em estado de choque. Esse voluntário estrangeiro disse que também testemunhou cerca de 10 outras mulheres que foram dar declarações à polícia sobre serem estupradas. O que geralmente acontece, disse ele, é que as vítimas de estupro inicialmente querem contar sua história, mas depois vão embora. E só meses depois elas podem voltar para conversar, de acordo com a experiência que ele tem no país de origem dele. Tkhalenko diz que quando os promotores ouvem sobre casos de estupro, eles abordam as vítimas individualmente e tentam ver se elas vão prestar depoimento. As pessoas têm vergonha de falar sobre estupro, disse ele. A tragédia da mulher ucraniana,
a tragédia da adolescente ucraniana, das crianças ucranianas, que 14 anos, que 13 que foram estupradas são crianças, é a tragédia da mulher, das crianças do mundo. Não tenho dúvida disso. Talvez alguns não entendam o que eu quero dizer. Mas nesse mundo, onde já existe igualdade de direitos, onde homens e mulheres trabalham juntos por um mundo melhor, ainda temos animais, orques, ou sei lá que bichos essa gente é, que fazem esse tipo de crime. Que fazem esse crime contra a Ucrânia. Porque o crime é contra a mulher, mas é um crime contra a Ucrânia, é um crime contra a humanidade. Eu peço a vocês que divulguem esse vídeo, e peço para aqueles que vocês divulgarem, que divulguem. Isso precisa ser mostrado ao mundo. No Brasil isso não é mostrado, está sendo mostrado lá fora, na Europa, nos Estados Unidos. Se você pegar os principais jornais, tem matérias exclusivas sobre esse assunto. Aqui no Brasil, calaram-se, né? Lamentavelmente. Falam um montão de bobagem, porque o Putin tem razão, outros acham que o Putin não tem razão. Quer dizer, como se invadir um país, o invasor é o Putin, o invasor é a Rússia. Agora, sabem qual é a pior coisa desse crime? Quando o Macron ligou informando, o Putin, ele negou. Ele deu risada, pior. Agora, sabem o que é pior? Semana passada, depois da conversa com Macron, ele condecorou todo o regimento que estava na cidade de Bucha, Irpin e Borodianka, que era um regimento que cuidava, são 3 cidades próximas, mais ou menos 1.500 homens. Condecorou todos, do comandante ao soldado raso mais simples. Essa é a Rússia. E quem é responsável por isso é o Putin? Sim, ele é o criminoso de guerra e toda a organização criminosa que está no Kremlin. O povo russo também. Mas vocês podem dizer, mas o povo não tem culpa. Claro que tem. Bem ou mal, ele deu um mandato para o Putin. Ele deu um mandato para a Câmara de Deputados, que apoia quase que unanimemente a invasão da Rússia na Ucrânia. E está apoiando tudo isso. Está apoiando a criação de novas repúblicas independentes, como fizeram em Donetsk. Então, o povo russo é cúmplice, é tão responsável quanto Putin. Eu espero que Putin seja julgado, seja preso. Espero ver isso um dia. Assim como os ministros dessa organização criminosa que fazem parte com ele. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Divulguem, por favor. É um vídeo forte, mas o mundo precisa saber do que aconteceu e ainda está acontecendo na Ucrânia. Porque eu falei, eu tenho relatos também que eu peguei lá, de outras partes da Ucrânia, lá no leste inclusive, onde eles já ocupam parte da Ucrânia e outra parte está em litígio. Aliás, eles fizeram isso em 2014 também, mas foi abafado, né? Eu espero que isso não seja abafado e isso vá às cortes internacionais. Como disse o procurador-chefe, o cargo lá é promotor-chefe do TPI, Tribunal Permanente Internacional, que esteve na Ucrânia verificando esses crimes, ele disse: a Ucrânia toda é uma cena de crime. Isso é muito grave, é gravíssimo. Peço a vocês, inscrevam-se no canal, preciso de vocês inscritos, dê um joinha, dê um like, dê um gostei e compartilhe com suas redes sociais. Vamos rezar por essas vítimas inocentes, pelas almas das que foram assassinadas. Vamos rezar pela Ucrânia, vamos rezar pelo Brasil e para que não haja uma terceira guerra mundial, que na realidade já está vendo. O que está acontecendo na Ucrânia é o preâmbulo, é o início da terceira guerra mundial. Obrigado a todos mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês que assistiram o vídeo e aos inscritos. Paz e bem.